Aí. Então vamos lá. Nosso tema hoje é sexo, prazer e limites. E a primeira coisa que nós vamos estabelecer aqui, qual vai ser o parâmetro utilizado para nós avaliarmos o assunto. Todos os assuntos, normalmente, nós podemos avaliar sob dois prismas. O primeiro, nós podemos avaliar sob o humanismo ateísta. Então, se nós avaliarmos e analisarmos o sexo no âmbito do humanismo ateísta, ou seja, tiramos Deus e colocamos o homem no centro. Então o que vale é o prazer incondicional. Se você quer fazer sexo com cabo de vassoura, com cachorro, com cavalo, com 5 pessoas, com 10, você se vira, certo? Você vai viver uma vida fora de Deus. Então, se nós formos avaliar sobre esse prisma, é o humanismo ateísta? Não tem Deus, não tem Bíblia, não tem parâmetros, não tem moral, não tem bons costumes, não tem ética, não tem nada. Então bola para frente, vale tudo, aí vale tudo. Se você vai avaliar sua vida sexual nesse aspecto, você tem todo o direito de viver do jeito que você quiser, certo? Então eu não estou aqui para discutir agora se é certo, se é errado o humanismo ateísta. Pastor, eu não creio em Deus e eu sou o centro das atenções, a vida é uma só, morri, acabou, eu vou aproveitar, tudo. É um direito que você tem, ok? E utilize-se dele. Quem sou eu para te privar se o Criador de todas as coisas te dá condições de manter esse estilo de vida? Certo? Então tá jóia. Nós temos um segundo prisma e é sobre esse que nós vamos avaliar, né? E eu coloquei como criacionismo divino, onde o prazer está relacionado com Deus. É prazer e relacionamento com Deus. Então é sobre esse prisma que nós vamos avaliar, é sobre isso que nós vamos conversar, e mesmo assim eu ainda vou manter uma conversa bem franca, bem aberta sobre essa questão de sexo, que ainda é um grande tabu para muita gente tratar desse assunto, mesmo no século 21. Então se nós vamos avaliar, aqui nós já definimos, certo? Então não venha com observações aqui, mas eu não concordo, eu acho um absurdo, eu acho desse jeito, eu acho... Pois bem, a conversa aqui na minha live é criacionismo e divindade, certo? Deus, o Criador de todas as coisas. Se você leva a sua vida no estilo humanista ateísta, seu direito, mas eu acho melhor você ficar fora aqui, porque talvez até vai te ofender, vai ser tão absurdo algumas coisas que eu vou colocar, que talvez te desagrade, e eu não quero te desagradar, eu quero te respeitar, tá certo? Mas eu vou colocar aqui. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o princípio, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deixa eu fazer uma oração aqui, porque o tema é tão polêmico, certo? Que vamos orar, vamos pedir a cobertura do Espírito Santo, certo? Para que ele venha estar em todos os lares, agindo em toda a mente, tirando toda a minha cegueira, a sua cegueira, certo? O meu preconceito, o seu preconceito, porque o nosso propósito é abençoar vidas. Pai, te damos graças neste momento, por essa ferramenta maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Continua conosco, abençoa cada lar, a cada família, que não haja propósito em ninguém de ofender ninguém, mas sim de trazer uma palavra de esclarecimento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Bom, nós temos algumas coisas nesse versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. Primeiro, certo, a criação do sexo. Aqui está criado o sexo, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, e disse: crescei e multiplicai, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Bom, aqui está criado o sexo. Então não tem essa história de quem criou o pênis foi o Satanás, quem criou a vagina foi o Satanás, o desejo sexual é do Satanás. Não vem demonizar aquilo que Deus criou, porque depois de ter criado tudo, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom tudo aquilo que ele estava fazendo, e nessa colocação aqui, muito bom.
Só que nós precisamos entender que a maneira dessa terra ser preenchida, ela é como a frutificação do homem, ou seja, o ato sexual. Para que uma nova vida possa vir à tona, um homem tem que se unir a uma mulher, ok? E ali então a formação da nova vida virá. E para isso tem que ter sexo. E se a ideia era povoar a terra, encher a terra, e nós acreditamos que isso começa por um casal, uma coisa vai ter que estar inserida, certo? Nisso com muita veemência, é prazer. Porque se é para povoar, se é para botar muita gente na terra, certo? Tem que ter prazer. Porque se não tiver tudo aquilo que tem prazer, nós temos tendência a repetir. Tudo aquilo que nos traz dor, tudo aquilo que nos aborrece, tudo aquilo que nos leva a perdas, certo? A dores, seja ela física ou emocional, nós temos tendência a evitar. Então, se era para colocar muita gente aqui na terra, era para fazer muito sexo. E se era para fazer muito sexo, tinha que ter alguma coisa que fizesse um motivador. E qual era o motivador? O êxtase, o prazer, o ápice do relacionamento sexual. Então, nós precisamos iniciar com isso e entender. Se esse assunto sexo vai gerar muito prazer, ele também pode trazer consigo um perigo. O perigo de, por causa do prazer, ultrapassarmos os limites com a justificativa do prazer. Então, por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu me sinto bem. Por que eu ajo dessa maneira? Porque eu me sinto bem tendo relações com diversas pessoas. Eu sinto assim, sabe, é legal eu estar em perigo na casa de uma mulher que é casada e que o marido pode chegar a qualquer hora. Eu gosto. O grande problema é que o prazer, ele pode fazer com que as pessoas rompam os limites estabelecidos. E eu acho que isso é o que nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa situação. Eu não vou entrar muito a fundo, porque o tema é muito vasto, mas eu preciso que você me acompanhe no meu raciocínio, tá certo? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, no início de toda essa estrutura, algumas coisas foram toleradas por Deus. Por exemplo, incesto foi tolerado no princípio. Nós vamos ler, né? Gênesis 4:17, conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Que história é essa de Caim conheceu sua mulher? Como é que ele conheceu a mulher se a história começa com Adão e Eva, e é Caim, é Abel, é Sete? Como é que funciona isso? Então, isso, incesto, relacionamento sexual de pessoas consanguíneas, certo? Pessoas do mesmo sangue. Isso, na verdade, é a base, vamos dizer assim, da palavra incesto. Então, aqui a palavra conheceu, o verbo aqui é colocado como ter relações sexuais. Então, inicialmente, isso foi tolerado. E é importante nós entendermos isso. Ok? Então, algumas coisas foram toleradas. Logo no capítulo 4, ainda no verso 19, diz assim... Certo? E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Então, só no capítulo 4 nós temos 2 coisas. Nós temos o incesto, que é Caim tendo relações com sua própria irmã ou sobrinha. Eu não sei com quem é, porque Adão teve filhos e filhas. Essa é a exposição. E aqui nós temos também a bigamia, ou a poligamia, certo? Que é outra coisa também que faz com que pessoas ultrapassem o limite por causa do prazer. Por que as pessoas vão atrás, certo, de outros relacionamentos? Porque elas estão em busca de prazer. Porque sexo traz prazer, é assim que as coisas funcionam. Pastor, quando é que tudo isso começou a mudar? Quando o povo começou a ter leis. Quando o povo vai sair do Egito, certo? E Deus vai começar a falar com Moisés e dar a Moisés as leis, certo? Não apenas os 10 mandamentos ou o decálogo, ele vai dar também as outras leis, leis de moral, uma lei onde as pessoas vão aprender a dividir as suas terras, como vão lidar com dívidas, como vão lidar com doenças, Deus vai criar os parâmetros. E um deles é para exatamente coibir o incesto que era tolerado anteriormente
para povoar a terra, mas que agora não é necessário. Então, Levítico capítulo 18, verso 6, diz: nenhum homem chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Certo? Eu sou o Senhor, não descobrirás a nudez do teu pai, de tua mãe, certo? Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, certo? A nudez da tua irmã, a nudez da filha de teu pai, a nudez de tua sobrinha, a nudez... Aqui, nós vemos aqui as leis começarem a formatar e estabelecer os costumes sexuais, porque o prazer, ele era tanto, certo? E a beleza era algo que vinha nata nas pessoas, que inevitavelmente isso fazia e ainda faz pessoas romper os limites. É assim que as coisas funcionam, certo? Agora, pastor, o que a Bíblia fala sobre poligamia, sobre ter mais de uma mulher? Isso é algo muito comum no Velho Testamento, certo? Era algo muito comum. Eu preciso mostrar para você uma coisa que também é muito pertinente. Romanos 13:1 diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, ou seja, às autoridades e às leis da nossa nação. O verso 3, Romanos 13:3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más, certo? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor. Esse texto é maravilhoso. Porque ele está dizendo, eu não quero ter problema com a lei, é fácil, é só andar certo. Então, se eu desobedeço a lei do meu país, ok? Eu também cometo uma infração segundo a Bíblia. Porque ela está dizendo que toda alma está sujeita às autoridades dessa terra, sabe? Porque ninguém estaria onde está se Deus não permitisse. Foi isso que Deus falou com Pilatos. Pilatos disse, defenda-se e eu posso te dar a vida. Jesus disse, você não teria poder nenhum se meu Pai não tivesse lhe concedido. Então é importante nós entendermos isso. E se isso funciona, certo? Pedro só diz assim, cuidado quando uma lei do homem sobrepor a lei de Deus. Aí Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas fora isso eu tenho que obedecer. E vamos lá, certo? O artigo 235 do nosso Código Penal, ele diz que ter mais de uma esposa é uma infração, certo? É um crime passivo de 3 anos de reclusão ou de prisão. Então ter, certo, mais de uma mulher é um crime, certo? Ainda que seja a nível de papel, ok? Mas é só para você entender. Então, eu tenho, mas não é no papel. Então tá, Joaquim, isso tudo você presta conta lá no final. Eu só estou passando a informação, tá certo? Então já vimos que quem criou o sexo foi Deus, que o sexo é para dar prazer, e ele dá tanto prazer que ele pode nos fazer ultrapassar limites. Segundo, vimos que no começo dessa história havia algumas tolerâncias que hoje já não existem mais. Você quer falar comigo, por exemplo, de nações que aceitam a poligamia? Tá joia. Me mostra aqui na América alguma, e na Europa 99% não aceita. Você vai encontrar ali no sul da Ásia algumas nações, talvez na Oceania, e a outra parte tudo África e sociedades muçulmanas. A grande verdade é essa, mas tudo bem, eu estou aqui passando a informação. Então aqui no nosso país é crime, certo? E além de ser crime, é pecado. Então, e nós estamos tratando tudo à luz da Bíblia. Que fique claro, e o negócio vai ficando cada vez... Baseado nisso, nós vamos ter que conversar sobre algumas coisas, certo? De uma forma bem madura, por favor, não estou nem olhando os comentários, tá certo? Lá na frente eu vou abrir para alguém fazer aí as suas perguntas. Vamos lá. Castidade, certo? Sexo entre solteiros, pessoas que não se casaram. O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, algumas pessoas defendem muito o sexo antes do casamento, e eu entendo, tudo baseado no desgramado do prazer.
É porque as pessoas estão a fim de fazer, porque começa a ter um nível de intimidade, disso e daquilo, certo? E acaba fazendo. Bom, a Bíblia diz que é fornicação. E a Bíblia também diz que os fornicários não entrarão no reino de Deus. Você vai encontrar algumas pessoas defendendo na internet, porque eu fui lá também dar uma olhada para ver o que o pessoal está falando. E as pessoas, eu achei tão engraçado, porque eles colocam o evangelho de forma secular. Ou seja, eu quero meio que agradar a Deus, mas também quero agradar os homens. Então eu posso deixar e abrir uma concessão para que faça o sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento é fornicação, fornicário tem problema na hora da prestação de conta, e eu estou aqui para dar informação. Castidade. Ah, pastor, o senhor não acha que é um assunto muito sério, que não ter sexo antes do casamento é problemático? Porque se eu fizer depois e não gostar, então eu provo primeiro. Bom, eu acho esse argumento muito legal, só que grande parte das pessoas que vem me pedir ajuda falando de divórcio, uma das perguntas que eu faço é: você tinha uma vida sexual ativa antes do casamento? Tinha. Então você provou antes. Ou seja, provar não é garantia que vai dar certo. Então não vem com essa história de provinha, disso. Você não está falando de um docinho, de um pedacinho de bolo, você está falando de um problema sério, que é uma infração aos princípios de Deus, certo? Outra coisa que pessoas estão, pastor, nós não fazemos sexo, mas você acessa o corpo dela. Toca aqui, toca ali, bota a boca lá, bota a boca aqui, mexe aqui, faz lá. Pois isso também é fornicação, queridinho, tá certo? Então estou aqui para informar. Então fique claro aí, castidade. Pastor, é muito difícil. Deus é fraco demais. Deus é um deusinho que não dá para te dar força, o diabo é mais forte que ele e vai te atentar. Então você quer pintar esse cenário para te favorecer por causa do prazer. Porque se fosse tomar uma antitetânica, você não ia pecar, você não ia querer. É porque o negócio dá prazer, certo? Alimenta a carne, então vamos embora, tá certo. Mas quem botou prazer nisso foi Deus. Então tá tranquilo, tá jóia. Tá bom. Pornografia. Como é que é esse negócio? Eu posso ver um filme pornográfico? Por quê? Porque dá prazer. Tá certo? Então, se dá prazer, eu quero estar nesse negócio. Se dá prazer, eu quero estar vendo. Então, tá justo. Só que eu não posso ter acesso à nudez de alguém que não seja meu cônjuge. O corpo de uma outra pessoa não me é lícito. Isso não é correto. Entendeu? Então, isso é uma infração. Pastor, não concordo com isso. Querido, aqui eu só estou dando a informação. Não concorda e viva. Se você tiver certo, show de bola. Na hora da prestação de conta vai dar tudo certo. Se eu estou te informando errado, eu até vou pagar porque te instruí, errado. Ainda que eu não acredite nisso, eu estou aqui te oferecendo informação. Então, pornografia vicia. Ok, ainda tem outras questões. Procura um profissional aí, da área de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, e você vai descobrir que gente que via pornografia e fica se masturbando, hoje já não consegue mais ter orgasmo via normal. Tem que se deitar com a esposa e depois que acaba, tem que ir para o banheiro se masturbar, porque não consegue. Já tem homens que, se a mulher ficar nua perto dele, ele nem ereção tem, por causa do alto estágio da pornografia. Mas vamos lá. Então tá certo, Mas dá prazer, a turma vai atrás e acaba se dando mal. Vamos lá. Outra coisa, sexo em grupo. Tem gente que, pastor, isso é absurdo. Absurdo não. Esse dia um cara falou comigo que queria levar um terceiro homem para a cama com sua esposa e que não era adultério porque ele estava presente. É na cabeça dele. E você vai achar que isso é fora da igreja? Nada. É dentro da igreja. Entendeu? Então, isso aqui não pode. É pecado. É errado. Ok? É assim que funciona. Pastor, homossexualidade. Bom, homossexualidade, sexo com gente do mesmo sexo. Bom, eu estou aqui só informando e dando a diretriz.
Humanismo ateísta manda bala, você nasce, você resolve o que você vai ser, você faz sexo com quem você quiser, você tem todos os seus direitos, utilize-os, e é isso aí. Tá ok? Só que o parâmetro de avaliação aqui, ele é criacionista divino. Deus está aqui no centro de todas as coisas, ele é o Criador. Então Levítico estabelece no capítulo 18, verso 22, com o homem não te deitarás como se ele fosse mulher, porque abominação é. Logo 2 capítulos de novo, capítulo 20, verso 13, quando um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, certo? E o sangue será sobre eles. Pastor, eu acho isso um absurdo, isso está no Velho Testamento, hoje isso não funciona mais. Esse discurso é humanista, ateísta. Ele não está errado. Ele só estão querendo colocar ele no local inadequado. Ah, pastor, mas eu não gosto de mulher, eu gosto de outro homem, eu não gosto de homem, eu quero viver com outra mulher. Não tem problema nenhum. Entendeu? Tem problema para botar nesses parâmetros. É só isso. É só isso que tem que ser pontuado. Vamos avaliar isso fora. Não tem a ver com caráter, certo? Não tem nada, não tem a ver com violência, não tem nada a ver com isso, nada. O que eu não posso é pegar uma visão e tentar colocar ela dentro da outra. Não há ambiente nenhum espiritual, até porque o ateísta não acredita nessa questão de espiritualidade, que possa mudar a visão divina. Mas nós acreditamos que a visão divina pode entrar no ambiente ateísta e mudar a história das pessoas. É só isso. Mas para que isso aconteça, tem que haver respeito, tem que haver amor, tem que haver acolhimento e não o que muitas pessoas promovem aí, ok? Que isso fique bem claro. Bom, vamos pular aqui porque o negócio está ficando cada vez pior aqui para mim, certo? 2 coisas muito importantes nós temos que entender. Segundo a Bíblia, o que dá direito a fazermos sexo? O casamento. E casamento, por favor, entenda isso, casamento não é união estável, e casamento não é cerimônia na igreja. Casamento é uma instituição que ela é montada a partir de que uma documentação do homem é canalizada junto com a da mulher, que vá para um cartório, e esse cartório vai correr informação em todo o território nacional, para descobrir se um desses, porque é crime, se um desses já tem, certo, algum casamento constituído. E quando descobrir que não tem, então ele recebe a autorização para se casar. Tá certo? Então união estável não é casamento, certo? Pastor, é pecado, não sei o que, a pessoa vai para o inferno porque tá... Eu não vou entrar nesse assunto. Eu estou aqui dizendo para você que um homem e uma mulher, para viverem juntos de forma marital, para ser casado, tem que ter, certo? A certidão de casamento, documentação de união estável. Pode ver, se você perguntar a alguém assim, você é casado? Não, tem união estável. Por quê? Porque união estável não é casado. Você é casado? Não, eu moro junto. Por quê? Porque morar junto, ter 10 filhos, viver 30 anos, e casamento é coisa diferente. É assim que funciona. Eu só estou dividindo isso. Aqui não está, certo? O mérito aqui não é se é certo, se é um absurdo, não é nada disso. Eu estou te dizendo, o que é casado? Casado é ter uma certidão de nascimento, de casamento. Você tem? Tem. Então você é casado. Você não tem? Então não me venha com jurumela. Você não tem, não é casado. Você é qualquer outra coisa menos casado. Então, certo? Morre marido. E você vai ver se o SUS vai dizer que você é casado com ela. Morre. Você vai ver que ela vai ter que provar. Vai conseguir provar, é verdade. Mas provavelmente, certo? Vai passar um tempo, vai ter que pedir ajuda dos outros. Mas se você morrer e for casado, sabe o que ela faz? Pega a certidão de casamento. Por quê? Porque é aquilo que diz que você foi casado. Então tem gente que acha que é besteira. Eu já cansei de ajudar até enterro de camarada, certo? Que a mulher não tinha dinheiro, porque não podia mexer num montão de coisas, porque não era casada com o cara e vivia um tempão. Mas tudo bem, eu estou aqui, ó, certo? Só passando as informações, certo? 2 coisas importantes. Casei. Então, já que eu casei,
Duas coisas importantíssimas para sexo. Ele tem que ser consensual e santo. Consensual e santo. Aí as pessoas já falam, pastor, você está de brincadeira. Sexo é santo? Porque tem gente que me diz que tem, pastor, eu oro antes de fazer sexo ou eu oro depois? Parece assim, eu vou matar alguém, eu preciso saber se eu oro antes de matar ou depois que eu matei. Sexo é santo. Entendeu? Não é porque você faz sexo. Ah, mas a Bíblia diz para se consagrar. Aí é outra história. Certo? Aí é outra história. Você vai para uma consagração, vai fazer um jejum, você vai abrir mão de alguma coisa, e dentre elas, abrir mão de um ambiente sexual. Certo? Mas sexo precisa primeiro ser consensual. Os dois têm que querer. Porque se os dois não quiserem, não é sexo, é estupro, é violação. Não interessa. Mas a Bíblia não condena, mas sua esposa não gosta. Não condena, mas seu marido não gosta. Então, se for dessa forma, não é consensual. E sexo tem que ser santo, ou seja, ele é santo quando ele não desobedece os padrões de Deus. E ele é consensual quando os dois estão a fim de fazer. Você sabia que mesmo casado, se você pegar sua mulher e fizer sexo à força com ela, sem ela querer, é estupro? Entendeu? Então sexo tem que ser consensual, os dois querem. Sexo tem que ser santo, não pode infringir a lei de Deus. Não infringiu a lei de Deus, meu filho, e o outro quer? Serol, o negócio está formado, beleza, prazer, vamos embora, isso, extraordinário, sensacional. Mas, se não houver restrições bíblicas e seu cônjuge não quiser, não pode fazer. E pronto. Ok? Ah, pastor, mas não é pecado e a mulher não quer fazer, não é pecado, o marido não quer fazer, ele tem que fazer. Tinha que ter perguntado isso antes de casar. Antes de casar eu tinha perguntado isso. Agora você casa primeiro para perguntar se ele quer fazer desse jeito, de pegar assim, de cabeça para baixo, virar cambalhota, e aí o bagulho ficou doido. Então pergunta primeiro, vai aí, né? Muitas das mensagens que eu mando são para solteiros, para entrar com prevenção. Aí assiste meus posts, nossa, essa mensagem foi para casal, o senhor está promovendo divórcio. Eu não falo em divórcio, eu falo em redirecionamento, em reposicionamento. É isso que eu estou falando o tempo inteiro. Então que fique claro isso, certo? E outra coisa também. Os dois querem, mas tem restrições bíblicas. Então se os dois querem, é consensual, mas a Bíblia condena, é pecado, então não pode. Se você quer saber o que pode, pode aquilo que é consensual e a Bíblia não condena. Ah, pastor, e aí eu queria saber, então o senhor diz logo como é que é, certo? Pode acariciar, botar a mão ali, mexer lá, futucar ali, isso sim. Ah, pastor, pode fazer sexo oral e botar a boca não sei aonde e fazer isso e fazer aquilo outro. Pode fazer sexo anal, pegar por aqui, pegar por lá. Eu posso usar produtos eróticos e isso e aquilo. Pastor, pode ter fantasia sexual, botar uma roupinha, um negócio. Eu não vou falar disso aqui até porque eu já apanhei com força, certo? Utilizando esses temas. Eu tô fazendo um curso e vou lançar daqui uns dias, chamado Casais em Alta Performance, e é nesse ambiente, certo, mais recluso, onde eu vou estar expondo e dando esse tipo de informações, certo? Você está cheio de gente aí que pode te informar sobre isso, que deve estar perto de você, seu pastor, alguém aí que pode te ajudar nesse negócio. Eu não vou entrar nisso não, porque eu acabo apanhando pra caramba aí depois. Até sobre as coisas que eu estou falando aí, provavelmente as pessoas acabam distorcendo. Então vamos lá. Algumas coisas são muito difíceis de ser tratadas quando o assunto é sexo, certo? Coisas, por exemplo, como impotência. Muitos homens, às vezes, param de procurar suas esposas, às vezes por um problema de diabetes, uma pressão alta ou qualquer outra disfunção que faz com que ele não tenha uma ereção total. Às vezes ela é só parcial, mas ele tem vergonha de procurar ajuda. Então ele evita porque ele pensa que não tem jeito. Ele pensa que não tem tratamento. Ô, queridão, século 21, cara, as coisas mudaram, não se tem mais vergonha de falar isso não. Procura ajuda. Às vezes, certo,
É só tomar um medicamento, um tratamento, uma coisinha, porque deixa eu te falar, se você falar com a sua esposa logo no início, certo? Primeiro, ela vai saber o que está acontecendo, não vai se sentir rejeitada, provavelmente vai buscar te ajudar, te entender, te motivar, enquanto você se cura. Agora, se você fica com vergonha, fica introvertido, fica calado, não quer falar nada e rejeita ela, ela começa a achar, primeiro, que você tem mulher na rua e está traindo ela, certo? E talvez você prefere ficar com essa história, porque quando ela contar para a família vai falar assim, e para ele não estar te procurando, aí é porque ele tem outra mulher na rua. Aí você continua com a figura do machão, mesmo não sendo, certo? Com esse instrumento seco, parece tromba de elefante e não tem coordenação. Então vai procurar um médico. Fale com sua esposa, abra o coração, porque ela não se sente rejeitada, não se sente traída e vai te ajudar. Outra coisa, ejaculação precoce. Às vezes o homem fica 5, 6 dias sem sexo. Para um homem normal, isso é muito desafiador. Então, quando ele vai fazer sexo, o que acontece? Ele acaba atingindo o orgasmo rápido demais. Certo? Então, o que é ideal para isso? Às vezes, diminuir o intervalo, certo? Porque com a diminuição do intervalo, você dá ao seu marido condições de ter um rendimento melhor. Ah, não, mas eu já tenho uma sensibilidade peniana muito grande, então toquei o negócio. Então, querido, compra uma pomadinha para retardar, certo? A ejaculação. Vamos embora, santo, entregue em casa, tranquilão, por favor, certo? A outra, não chega a um orgasmo, mulheres casadas 3, 4 anos, e vai falar com quem que não atingiu um orgasmo? Então, tem uma série de fatores sobre isso, certo? E muitas pessoas se atrapalham porque ainda é um tabu. Como é que você vai tratar desse assunto? O pessoal fica rindo. Que isso? É um assunto sério. Sexo é algo muito importante na vida, né? Aí mulher que não sabe lidar como candidíase, não sabe, aí é um mau cheiro, é aquela coisa toda, e aí tem uma disfunção hormonal, e a mulher está aí atravessando uma idade, e aí acaba atrapalhando tudo. E tudo por quê? Porque as pessoas não têm equilíbrio, não têm maturidade para tratar uma coisa simples. Gente, sexo é simples. Ele só é muito personalizado, entendeu? Então não estou aqui para dizer que o correto é o homem fazer sexo 3 vezes na semana, de manhã e de tarde. Não. Tem gente que vai fazer sexo 1 vez por semana, o marido e a esposa, e vai ter uma vida sexual nota 10, sabe? Pode até acontecer 2 vezes por mês, dependendo da idade, dependendo, certo, dos desejos. O importante é que seja satisfatório para os dois, porque sexo, lembra, ele é para prazer mútuo, certo? Os dois. Então hoje muitas pessoas, a mulher tem dificuldade de dizer para o marido, eu queria que você fizesse isso comigo. Por quê? Porque ela pensa, se eu pedir isso para ele, o que ele vai pensar de mim? Vai achar que eu estou traindo? Vai achar que eu estou... Eles não têm liberdade para conversar. Por isso que nós estamos aí nessa loucura. Então, o assunto sexualidade vamos lá, sexo extraordinário, tão extraordinário que, que é uma das coisas que mais nos oferecem prazer, ok? Mas sexo, prazer e limites, certo? É isso que nós temos que entender, ok? Então já estou com 42 minutos aqui, eu acho que eu já falei demais e não abordei praticamente nada do que tinha aqui, é tanta coisa, talvez valha amanhã, prosseguimos um pouco aí nesse assunto, mas deixa eu ver se eu consigo tirar umas dúvidas aí. Alguém quer fazer uma pergunta? Porque é um assunto tão complexo que algumas pessoas, às vezes, não tem coragem de perguntar, mas vamos embora. Estou tossindo, sim, estou tossindo, mas não é coronavírus não, fica tranquilo que eu fiz o exame. Vamos embora, deixa eu ver aqui se alguém quer perguntar ou só quer dar um alô, né?
Que a turma que entra aqui também entra só para dar um alô. Vamos lá, vamos aqui. Bora. Luiz Cândido. Vamos embora, Luiz. Fica à vontade se for só para dar um alô, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Às vezes, a pessoa, não vou nem aceitar, porque eu não quero fazer pergunta, porque eu acho, não, vem dar um alô, sabe? Vamos lá, conectando. Deixa eu ver se o Luiz vai conectar aqui. Conosco, não. Não, o Luiz não foi. Ui, na hora que... Jesus, me perdoa, Luiz, mas eu estava aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Poxa, vou até esperar um pouquinho. Desculpa, Luiz, desculpa mesmo, viu? Ele recusou aqui, pediu, mas recusou. Vamos embora. Eu estou vendo que os homens me parecem estão meio... Deixa eu ver uma mulher aqui. Vamos lá. Vamos embora. Aguardando, conectando. Vamos lá, isso. Vamos lá, tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Legal, a sua tá travando aí um pouquinho. Estão falando de onde? A gente mora em Itaúna, mas agora, hoje a gente está em Contagem. Terra boa, Contagem. Bom, Minas Gerais. Hoje é aniversário. Amanhã. É? Isso aí, ó. Qual é o nome dele? Luca. Ô, Luca, que Deus te abençoe. Muitos anos de vida aí, viu? Meus parabéns. Vocês entraram só para dar um alô? Querem fazer alguma pergunta? Ou foi só para dar um alô mesmo? Quer fazer alguma pergunta? É sobre sexo hoje. É sobre sexo? Não, sexo eu tiro de letra. É isso aí, irmão. A propaganda é a alma do negócio, não é verdade? Gente, Deus abençoe a casa de vocês. Muito obrigado por ficar ligado aí na live, tá bom? Deus abençoe. Amém. Boa noite. Bom final de semana. Vamos lá, gente. Tem mais alguém? Eu sei que eu só vou falar com mais dois aqui, porque eu sei que provavelmente a turma tem muita dificuldade de perguntar. Eu entendo. Ainda mais aqui, né? 9.000 pessoas simultâneas aqui, é complexo. Mas vamos lá. Isso aí, ó. Vamos lá. Boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Tô. Alguém estava vendo e colocou você nessa fria, né? Eu tava com vergonha do senhor. Tá falando de onde? É aqui de Pato Branco. Pato Branco. Isso aí. Isso. Passou só para dar um alô, até que me parece que o telefone não estava na sua mão. Estava na mão de alguém que estava com vergonha, não é isso? Sim, da Nayara. Bom, queridão, que Deus abençoe. Você quer fazer alguma pergunta? Não, né? Só passou para dar um alô. Passei para dar um alô e dizer que nós somos fãzão do senhor, tá bom? Quem é teu bebê aí, ó? Quem é essa moça aí? Essa é minha filha, Ana Vitória. Tudo bom? Deus te abençoe, viu? Um beijo. Um beijo. Tchau, pastor. Tchau, querido. Tchau. Eita, Jesus. Tem alguém que vai se arriscar? Vocês estão rindo aí, né? Ri, mas coloca aí para Embaixada do Reino de Deus. Isso aí, meu amigo Michael Abud. Vamos lá. Tem mais alguém? Não, né? Então eu vou encerrar minha live. Aqui. Peraí. Tinha alguém aqui pedindo. Poxa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tá aguardando aqui, né? Tá conectando. Vamos ver se vai. Meu Deus! Boa noite! Paz do Senhor, pastor Cláudio Duarte. Boa noite. Boa sua graça. Tudo bom? Jaqueline, aqui de Colatina, no Espírito Santo. O senhor já pregou aqui algumas vezes? Já, terra muito boa, povo muito acolhedor. Normalmente eu vou aí uma vez por ano
num evento aí. Casada, solteira? Casada, 18 anos, mãe de uma moça que vai fazer 18 no final do ano. Me casei com 16. Nossa, Marido tinha 17. E as pessoas pensavam assim, não vai dar certo, né? São muito jovens. Mas cada dia fica melhor. Palestro para casais, pastor, com ele. Olha, que legal, viu? Deus abençoe e continue abençoando seu casamento, seu Amém. ministério aí e a sua família. Amém. Passou só para dar uma alô, quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Pastor, na realidade, eu palestro para casais. Na verdade, eu ministro a palavra tem 15 anos. E aí aconteceu naturalmente por causa do meu jeito extrovertido de ser, eu sou muito brincalhona, falo abertamente. E aí foi acontecendo, as oportunidades foram surgindo, né? E eu comecei a palestrar para casais. E eu não tenho problema de responder nenhuma pergunta. Eu gosto de levar uma linguagem que todo mundo possa entender. Ok. E essa semana que passou, eu recebi por telefone o pedido de ajuda de uma moça. E, na verdade, eu orientei, mas eu gostaria de ouvir a posição do senhor, né? Se a pessoa tivesse tal dúvida, como o senhor responderia a ela? Ok. Ela disse para mim que o marido insiste muito para que ela tenha a relação sexual anal. Foi o que ela me disse. Eu estou sendo bem direta aqui, eu creio que estamos falando para uma maioria de adultos. E ela disse para mim, ele insiste, ela é evangélica, ele também, mas ela está mais envolvida com as coisas do Senhor, vamos dizer assim. E ela disse para mim, eu não me sinto bem, eu não quero, eu sei que não é correto, né, com base na palavra, mas quando eu me recuso, ela disse, ele fica irritado, ela disse, ele fica nervoso, ele não conversa comigo. Ele passa semanas sem conversar comigo. E ela se abriu e disse que ela traz com ela uma carência emocional, afetiva muito grande pelo fato de ter sido abandonada pelos pais. Então ela não consegue lidar, pastor, com a rejeição, né? Ela se sente rejeitada. E eu respondi para ela que ela tinha duas opções, né? E se eu estiver errado, eu gostaria que o senhor me corrigisse. Porque sempre que eu palestro, eu até digo para os casais, eu digo para mim, o pastor Cláudio Duarte, é uma referência sim, né, para casais, falando para a família. E eu disse para ela, olha, eu vejo que você tem duas opções. Ou você se posiciona e vai tentando um diálogo, né? Vai tentando um diálogo e se posiciona. E se realmente esse homem te ama, ele vai compreender. Ela chegou a falar de incômodo, de dor, de não se sentir confortável em nenhuma área na hora do ato. Sim. E eu disse para ela, você tem essa opção de se posicionar, e eu acredito que se um homem ama uma mulher, ela disse que eles estão casados há 8 anos, são pais de 2 crianças, eu disse para ela, ele vai compreender. E a segunda opção é algo que eu não faria, eu disse para ela. Mas se você achar que você tem que se submeter, porque o tempo todo ela dizia, mas eu acho que eu tenho que me submeter, porque ele fala que ele é meu marido, que o marido é o cabeça. E eu disse para ela, a Bíblia até fala, né, de uma submissão, mas se eu fosse você, eu não seguiria essa segunda opção, que só cabe a você, porque o tempo todo ela queria isso. Ela queria dizer para mim, eu quero sair, mas eu não quero sair da submissão. Eu quero atender o pedido dele, mas não me sinto bem. Enfim, acho que foi uma das perguntas assim, mais difíceis para eu responder por causa da intransigência desse homem. Entendeu, pastor? Ela disse que o marido, ele é intransigente. Bom, ele é um cara que eu quero ouvir o senhor, né? Bom, vamos lá. Nós temos duas coisas que precisamos tratar nisso aí. O que é incômodo dela, o que desagrada a ela, vai contra os princípios dela, ela não é obrigada a gostar, ela não é obrigada a querer. Ele que procurasse saber isso antes de casar. Tá certo? Sim. Esse é um ponto. O segundo ponto é, muitas pessoas, às vezes, têm o desejo e a vontade de fazer, mas ficam incomodadas em fazer, porque na cabeça delas e nos valores dela, ela está cometendo um pecado. Ok? Então, às vezes, pessoas, elas dizem pra gente que não gosta. Não estou dizendo que é o caso dessa moça,
mas às vezes Sim. gosta e quer, mas tem problema por achar que é pecado. Ok? Ela falava Então, isso. se ela não gosta, ela não tem obrigação de fazer e de nem se sujeitar por causa disso, não. E se ele Sim. disser que vai procurar outra mulher, eu diria para ela o seguinte: se chega nesse Lava a ponto, mão. ela diz para ele assim, ó, eu nem costumo falar disso assim abertamente, eu tô certo? Isso é coisa que eu falo de uma forma mais exclusiva. Mas se ela acha que deve entrar no embate com ele, então ela diz para ele: você vai fazer comigo. Eu quero que você faça 2 vezes consecutivas sexo normal. E se você sobreviver às 2, aí na 3ª vez eu vou te dar margem para você fazer isso. Você está entendendo? Isso eu estou dizendo se for aquela questão de ela não gosta e de ela não Foi o que ela dizia. Se ela gosta, mas tem essas informações, eu pediria a ela que procurasse alguém especialista na área de família para aconselhar ela sobre sexo anal. Tá certo? Essa é a minha posição. Sim. Ok? Porque, senão, Pastor, isso tem causado muito problema para muita gente. E eu já falei muito o contrário do que hoje eu tenho conhecimento. Só que eu não vou ficar me expondo aqui, ok? Mas sim. eu acho que vale a pena uma conversa mais próxima, tá ok? Sim, eu agradeço, obrigada. Ela, só para concluir, ela disse o seguinte, que também há uma vida, assim, o marido parece que no passado já teve, quando adolescente casa homossexual, e a gente sabe que isso também pode interferir. Então eu vou passar de fato para ela, pastor, o conselho de procurar alguém que possa instruir melhor. Pelo né? menos nessa área bíblica, eu acho que ela precisa conversar com alguém que tenha um conhecimento legal, tá bom? Tá bom, pastor, um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Tá vendo? O negócio vai ficando. Sangue de Jesus tem poder. Ó. Bom, vamos lá? Eu acho que não dá para falar mais. Vamos embora. Vamos aqui? Vamos tentar aqui, ó. E eu termino aqui. Tá joia? Bom, se você desejar mandar alguma... Primeiro, se você acha que nós devemos continuar conversando sobre esse tema amanhã, eu queria que você mandasse. Depois, aí, na foto que eu vou mandar para vocês, pedindo para continuar. Só um minutinho, deixa eu passar aqui que eu já falo com você. Olha só, então você manda... Deixa eu terminar aqui e eu te dou o endereço. Vamos embora, desculpa. Volta aí para gente. Com quem eu estou falando? Oi, pastor. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, já estava preparado para dormir, né? É Kaila. Deus está falando de onde? Fortaleza, Ceará. Um grande abraço aí a todos os cearenses. Deus abençoe. Eu vi que está com a família aí, seu tesouro está aí pertinho de você, né? O maridão aí. Isso. Eu vi um bebê também ali brincando. Tem uma abençoadinha aqui. Glória a Deus. Parabéns para vocês, viu? Como é que é o nome dele? Lucas? João Luca. Que menino bonito. Parabéns pela família, viu? Obrigada, pastor. Um grande Deus te abraço, abençoe. boa noite. Tá, um abraço. Legal, isso é que é legal, gente de verdade, né? Famílias, isso é extraordinário, né? Tá lá assistindo, do lado do marido, né? Um bebezinho e a outra filhinha, muito legal tudo isso. Bom, vamos aqui para a gente encerrar.